Então, abrindo nossa reunião de oração de hoje, na verdade, assim, uma coisa que eu notei de uma coisa que o irmão Edson falou. O irmão Edson, ele estava falando a respeito, né, que estava orando pela minha esposa, pela pastora Keila, e disse assim, viu, pastor, mas quando eu digo orar, é porque eu estou orando, eu não gosto dessas pessoas que, né, de mau testemunho, de fazer voto de tolo. E eu vi isso como realmente é uma coisa que eu e a Keila sempre conversamos, né? As pessoas se chamam de irmão, as pessoas dizem, a pessoa está passando um problema, vou orar, mas não sente aquela dor, não se sente comprometido. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse nosso ato de oração, que é um ato também de amor, mas que deve ser um ato de amor, não deve ser simplesmente um costume, uma coisa que a gente acha divertido fazer, mas não, que seja realmente um ato de amor, um ato consciente de amor. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, o servo não sabe o que faz, o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós cristãos evangélicos, seja de qualquer denominação, mas nós que nos dizemos seguidores de Jesus, nós podemos fazer muita coisa, mas tem coisa que a gente não pode fazer se a gente de fato e verdade quer ser seguidor de Jesus e não ser um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é o que fala uma coisa, mostra uma coisa, mas não é de fato. Né? É aquela pessoa que é hipocrisia, diz assim, eu vou orar por ti, mas daí depois tu nem tá dando bola, tu fala aquilo só para se livrar da pessoa. Né? Isso é hipocrisia. Jesus está dizendo amar uns aos outros, não é uma recomendação, ele não está dizendo, eu vou dar uma sugestão para vocês, que vos ameis uns aos outros. Vou dar uma opinião para vocês, vou dar uma opção para vocês, que vos ameis uns aos outros. Não, Jesus está dizendo um mandamento. Mandamento só tem duas coisas, ou tu obedece para a bênção, ou tu desobedece para a maldição. Ou tu obedece para a fidelidade, ou tu desobedece para a rebeldia. Não existe outro caminho em relação ao mandamento. O mandamento não é uma sugestão. O mandamento não é uma orientação. O mandamento não é, se possível, tente fazer isso. O mandamento é, se tu obedece, faz parte, né? Tu és amigo de Jesus, como ele disse, né? Se tu desobedece, tu não é amigo de Deus. E então, de tantas coisas que nós podemos fazer, tem uma coisa que quem é cristão jamais pode fazer, é odiar. A gente não odeia nem o nosso inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Aquela pessoa que pensa diferente de nós, aquela pessoa que tem um estilo de vida que a gente não concorde, esse é o nosso inimigo. Aquela pessoa que sistematicamente tenta fazer algo contra nós, esse é o nosso inimigo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos amar até os inimigos. Porque Jesus, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amar do meu próprio jeito, mas como Jesus. Já parou para pensar isso? Não é de qualquer jeito, não é. Jesus não está dizendo ame o próximo. Ele está dizendo o meu mandamento é esse. Ame como eu amei, como Jesus amou. É para amar as pessoas do jeito de Jesus. Esse é o mandamento. E mais uma vez, mandamento não é
sugestão, o mandamento não é a opinião, o mandamento não é só uma palavra jogada ao vento. Mandamento, ou tu obedece para salvação e para bênção, ou tu desobedece para maldição e condenação. E o mandamento é: amais uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus amou. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus vivo. Ele sempre viveu na glória de Deus Pai. Foi por Ele que criou todo o universo, mas por amor de mim, por amor de ti, Ele abriu mão de toda essa glória e ficou 9 meses dentro da barriga de um ser humano que Ele tinha inventado. Foi Ele que criou o ser humano. Foi Ele que... e daí Ele se submeteu, por amor de nós, a ficar 9 meses dentro da barriga de um ser humano. Depois, crescer até os 12 anos, Ele era uma criança obediente aos pais. Imagina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé, por quem e para quem tudo que existe foi feito, obedecendo o pai e a mãe. Olha só. Por que ele fez isso? Por amor de nós. Por que daí, depois disso, ele, depois de ter vivido uma vida de obediência como família, como auxiliar de carpintaria do pai dele, daí ele se voltou para o ministério, e no ministério dele ele não tinha casa própria. Não pensem que Jesus era pobre, ele não era pobre. Primeiro, que José e Maria eram de famílias tradicionais da região de Belém. Eram de famílias tradicionais, eram, digamos, filhos de Davi. José, ele não poderia ser, digamos assim, José era primo do rei. José era primo do rei, vamos dizer assim. Era uma pessoa importante. E hoje em dia, quando tu fala um carpinteiro, tu pensa alguém que trabalha com serviço braçal, mas naquela época um carpinteiro era uma empresa de arquitetura. Então pensa alguém que tem empresa de arquitetura. É isso que José era. José era um carpinteiro, ele tinha uma empresa de arquitetura, ele fazia coisas. Ele tinha uma empresa, ele era um empresário, um especialista. Certo? Isso que José era. E de família tradicional. Então, Jesus não nasceu... por que ele nasceu numa situação de pobreza? Porque ele estava fugindo do rei Herodes. Ele estava fugindo do rei Herodes e por isso ele estava numa situação de pobreza. Mas depois que Herodes morreu e eles retornam para Nazaré, José chega lá, compra uma casa. Quem é que tem... Tu acha que uma pessoa pobre tem condição de chegar numa cidade e comprar uma casa? Tu acha que uma pessoa tem condição de chegar numa cidade e comprar as ferramentas e abrir uma carpintaria? Ele não era pobre. José e Maria não eram pobres. Mas a palavra diz que ele se fez pobre por amor de nós. Ele abriu mão. Ele poderia continuar trabalhando com o pai dele, herdar a carpintaria, ter morrido velho, tranquilo, cheio de dinheiro, primo do rei. Quanta coisa ele podia fazer, né? Mas ele abriu mão da sua glória. Primeiro ele abriu mão da sua glória, saindo de diante do Pai Celeste e vindo assumir a função de ser humano, assumindo a forma de ser humano e obediente. Depois, ele, mesmo como ser humano, ele abriu mão da glória dele também. Ele podia ser sacerdote, porque ele podia se candidatar a um cargo no palácio, porque ele era filho de Davi. Ele podia muita coisa. Ele podia assumir os negócios do pai dele, mas ele deixou as coisas para os irmãos mais novos dele, deixou as coisas para Maria e seguiu o seu ministério. E durante esses 3 anos, ele não tinha onde... Ele mesmo falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dormia onde davam pouso. Ele comia quando davam comida. Ele bebia onde ele encontrava água. Ele entregou-se completamente por amor de mim e de ti. E daí, por fim de tudo isso, ensinando a palavra de Deus,
curando pessoas de todas as enfermidades, expulsando demônios e vivendo daquilo que davam para ele, né? Ele era um andarilho. Depois de tudo isso, ele ainda se entregou por nós e morreu da maneira mais violenta e mais degradante que se tinha na época, que era a crucificação depois de açoitamento. Porque primeiro ele foi açoitado, depois ele foi crucificado. Então, foi a mais violenta e mais degradante forma de morte. E Jesus, por que ele fez isso? Para que eu e tu pudéssemos ser perdoados. Por que ele fez tudo isso? E quando eu digo tudo isso, não é só a morte dele na cruz, mas é a vida dele. A vida dele. Ele abriu mão da sua glória e ficou 9 meses na barriga da mãe. Ele abriu mão da sua glória e foi uma criança obediente aos pais. Ele abriu mão da sua glória e foi auxiliar de carpintaria do seu pai adotivo. Ele abriu mão da sua glória e, em vez de ir ou para um templo, ou em vez de ir para o palácio, ele resolveu ser andarilho, ser profeta, ser mestre nas ruas. Ele tinha todo o poder do Espírito Santo na mão dele e ele poderia destronar Herodes e assumir como rei. No entanto, a única coroa que ele açoitou foi uma coroa de espinhos. Isso, ele entregou a vida dele toda por amor de nós. E agora ele diz assim, um novo mandamento, não é uma sugestão. Um novo mandamento não é uma ideia, não é uma proposta, não é uma opção, é um mandamento. Mandamento só tem 2 opções, obedece ou desobedece. O mandamento é, amem como eu vos amei. Como Jesus nos amou. Amou a ponto de fazer tudo isso não só pelos discípulos dele. Ele não fez isso pelos cristãos. Ele fez isso pelos pecadores. A palavra diz que o amor de Deus se faz presente nisso, que Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, Jesus fez isso pelos cristãos, Jesus fez isso pelos ateus, Jesus fez isso pelos pagãos, Jesus fez isso pelos pecadores, Jesus fez isso pelos santos. Ele amou, inclusive, aqueles que estavam pregando ele na cruz. Pai, perdoai-o porque não sabe o que fazem. Ele amou, inclusive, os seus algozes. E Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nós queremos fazer isso, e eu já vou dizer como isso é possível, porque vão dizer assim, não, mas Jesus é filho de Deus, é Deus, e isso é impossível. A gente pode amar no máximo como um pai, como um irmão, mas jamais a gente vai conseguir amar como Jesus. Já vou falar sobre esse ponto. Mas o que é amar como Jesus na nossa dimensão? É abrir mão da nossa glória. Qual é a tua glória? Vamos supor assim, a minha glória, eu sou psicólogo clínico. Pois eu abro mão da minha glória e esqueço que sou psicólogo clínico e vou estar lavando os pés do meu semelhante. Vou estar levando uma... Eu não sou assistente social, eu nem trabalho nisso, mas eu vou estar ajudando, fazendo um prato de comida, eu vou estar ajudando na construção de uma casa. Isso é abrir mão da sua glória. Quem quer abrir mão da sua glória jamais vai dizer, isso não é meu ministério. Porque Jesus veio para salvar a humanidade. Daí as pessoas pediam, Jesus me cura. E eles podiam dizer, mas Jesus podia dizer, isso não é meu ministério, eu vim aqui para perdoar os pecados. Eu não vim aqui para curar ninguém. Mas quem quer abrir mão da sua glória, ele faz aquilo que pode. Quem quer abrir mão da sua glória? Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, no modelo que ele amou. E Jesus ele vai amar a Inês, diferente da forma com que ele vai amar a Marlene, diferente da forma com que ele vai amar a Raquel, diferente da forma com que ele vai amar o Danielson, porque Jesus conhece as nossas necessidades, Jesus conhece o nosso coração, ele não ama do jeito dele, ele ama conforme as nossas necessidades. E é isso que Jesus está dizendo, ame aos outros não da tua forma. Não, se quer, quer, se não quer, é o meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não. Do que a pessoa está precisando. Não, se fosse para ajudar com dinheiro, eu até ajudava porque eu tenho dinheiro. Mas ficar
ouvindo conversa, isso eu não gosto. Mas não é porque tu gosta. Não é porque tu gosta. É porque o outro precisa. Precisa de alguém que empreste o ombro, que empreste o ouvido. Né? Então, assim, isso é amar da forma com que Jesus amou. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele se tornou servo por amor de nós. E quando Jesus diz, ame como eu vos amei, ele está dizendo, ame não do teu jeito. Não é para o Danielson amar o próximo do jeito do Danielson, mas é para o Danielson amar o próximo do jeito que o próximo precisa. Então, é para o Danielson amar o próximo, senão, porque assim, os que não conhecem a Cristo, eles também amam. E Jesus vai dizer isso. Até os ímpios amam quem ama. Sabe? Jesus não está dizendo que mesmo os ímpios, mesmo quem não conhece a palavra, mesmo os ateus, mesmo os satanistas, eles também amam. Jesus está dizendo que amar não é de qualquer maneira. Não é amar do seu jeito, mas é amar do jeito de Jesus. Então, quando a gente tiver reunião de intercessão, tem a ver com um ato de amor. Porque eu não estou orando por mim mesmo. Eu não estou orando pelas minhas causas, eu estou orando pelas causas dos outros. E eu acho muito legal assim, né, ter sido feita essa lista dos sintomas para que a gente possa se colocar no lugar das pessoas e tentar entender o que ela está passando. A nossa oração tem muito mais significado se a gente entende por que a gente está orando, o que essas pessoas estão passando. E que a gente possa orar com amor. Que quando a gente for compartilhar a palavra com alguém, a gente não compartilhe do nosso jeito, mas a gente presta atenção na forma da pessoa e pensa, como é que eu posso fazer para que essa palavra seja compreendida? Pregar com amor, pregar com atenção. Da mesma maneira que Deus nos ouve, da mesma maneira que Deus conhece o nosso íntimo, que nós possamos experimentar fazer isso. Daí vão dizer assim, mas Jesus é todo-poderoso. Se Deus Todo-Poderoso colocasse como mandamento uma coisa que nós não pudéssemos fazer, Deus seria injusto. E Deus não seria misericordioso, porque se a gente desobedece, a gente está em pecado. Se a gente está em pecado, a gente não está perdoado. Se a gente não está perdoado, a gente não está salvo. E Deus estaria nos mandando fazer uma coisa que é impossível. Jesus está dizendo, este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não fosse possível amar o próximo como Jesus amou, Jesus estaria sendo injusto. Estaria colocando todos nós em condenação. Mas, e eu nem estava aqui marcado, mas Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Deixa eu só ver bem esse versículo que diz assim. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Seria impossível, né? Por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente fosse paciencioso, por mais que a gente esperasse, seria impossível a gente amar como Jesus amou. Seria impossível a gente amar os inimigos. Seria impossível a gente abrir mão da nossa glória para se colocar como servo do próximo. Seria impossível. Mas, pelo Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo coloca não o nosso amor, não o amor de fulano e beltrano, mas o amor de Deus em nosso coração, para que a gente possa exercê-lo ao próximo. E é por isso que em Gálatas capítulo 5 também, versículo 22, vai dizer que o amor é um fruto do Espírito. À medida que a gente está em comunhão com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai gerar o amor. Que amor? O amor de Jesus Cristo. Para que a gente exerça. Mas como toda semente precisa ser cuidada, regada, plantada com cuidado, protegida, o amor de Deus
está semeado em nosso coração para todo aquele que recebeu o Espírito Santo, para que a gente possa cumprir esse mandamento de Jesus de amar o próximo. Senão a gente não poderia. A gente amaria do nosso jeito, mas como Jesus, só com o Espírito Santo. Só que essa semente do amor do Espírito Santo precisa ser cultivada. A gente precisa exercer. A gente precisa exercer perdoar as ofensas. A gente precisa exercitar fazer as coisas não do nosso jeito, mas do jeito que o outro precisa. Nós precisamos exercitar, abrir mão da nossa glória, abrir mão da nossa opinião, abrir mão do nosso jeito para fazer aquilo que é necessário, como Jesus fez. A gente precisa exercitar, fazer o bem e não fazer mal para aqueles que não vivem de acordo com o que a gente pensa, que não agem de acordo com o que a gente pensa. A gente precisa exercitar com paciência esse amor que o Espírito Santo nos deu. Aí sim nós vamos poder obedecer, que não foi sugestão, não foi opinião, foi ordem, foi mandamento de Jesus. Amar uns aos outros como Ele amou a cada um de nós. Que nós possamos fazer isso. E que a gente já possa colocar agora, nesse momento de oração. Porque assim, eu não tenho como ver o que cada um está fazendo, né? Mas eu quero te desafiar que agora a gente vai estar cada um no seu momento de oração, mas te desafiar para realmente, se for o caso, se ajoelhe, ore em voz alta, despeje o teu amor na oração pelas pessoas. Comece a orar com amor. E quando for pregar, pregue com amor. E quando for testemunhar, testemunhe com amor. E quando for servir, sirva com amor. Porque isso não é uma sugestão. Isso não é uma opinião do irmão Danielson. Isso é um mandamento do nosso Senhor. Nenhum cristão pode carregar ódio no seu coração. Nenhum cristão, os inimigos do cristão, é aqueles que não concordam e que perseguem o cristão. Mas não, o inimigo do cristão não é quem o cristão persegue. O inimigo do cristão não é quem o cristão briga. Porque o cristão ama até o seu inimigo. Como? Exercitando. Romanos 5 vai dizer, a paciência, né, o exercício do amor não é em vão. Porque esse amor já foi derramado em cada um de nós. E que nessa oração que nós vamos fazer agora, a gente possa sentir, expressar o amor por aqueles que tanto precisam. Não vamos orar do nosso jeito,